pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Nas Ondas do Esporte, direto da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael e vai ser um prazer fazer mais esse programa com vocês. Nas Ondas do Esporte de volta, depois de uma breve parada aí para a data FIFA, futebol brasileiro também de volta, mas agora a gente só para lá no finalzinho de maio, começo de junho, na prévia da grande Copa do Mundo de 2026 tão esperada. Programa de hoje, primeiro bloco, vamos falar de resultados da rodada, falar de Campeonato Brasileiro, Série A, B e Campeonato Brasileiro Feminino. Tem Liga dos Campeões Feminina também para comentar. E aí no segundo bloco, vamos um pouquinho de Nas Ondas da Copa, que teve bastante informação da data FIFA. Tem informação dos últimos classificados vindo da repescagem, o que define os grupos da Copa do Mundo de 2026, além de notícias pelo mundo do esporte, beleza? Então, bora lá para muita informação nesse Nas Ondas do Esporte, começando pelos resultados da rodada. Bora lá então, tivemos nesta semana a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro após a data FIFA, então vamos aos resultados do Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional empatou em casa com o São Paulo em 1-1, o Botafogo venceu o Mirassol por 3-2, Botafogo que ainda está sem técnico, mas já teve anúncio do novo técnico. Este será Franklin Carvalho. Franklin Carvalho, ele tem 39 anos e vai suceder Martim Anselmi, que era técnico ali do Botafogo, ex-Porto. Franklin Carvalho era já auxiliar de Arthur Jorge na época de Botafogo. Ele não seguiu com o técnico português para o Cruzeiro, e aí porque ele já tinha esse desejo de ser técnico. Então ele nunca foi técnico efetivamente, ele só comandou o Botafogo numa vitória no Campeonato Brasileiro lá em 2024, mas por conta do Arthur Jorge estar suspenso naquele jogo, mas ele nunca efetivamente havia sido técnico. E agora anunciado como técnico do Botafogo depois da demissão de Martim Anselmi, beleza? Seguindo com os resultados da rodada, o Cruzeiro venceu o Vitória por 3-0 na estreia de Arthur Jorge, então conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro deste ano. O Bahia venceu bem o Atlético Paranaense por 3-0. O Vasco empatou com o Coritiba lá no Paraná por 1-1, gol no finalzinho. O Fluminense venceu bem o Corinthians por 3-1 e Dorival Júnior balança no cargo ali do Corinthians. Até a gravação desse episódio ainda não havia uma definição do futuro do técnico corintiano, mas tudo leva a crer que se os resultados seguirem ruins, Dorival Júnior vai ser demitido do cargo de técnico do Corinthians, já que vem a 8 jogos sem vitórias no campeonato, na temporada. O Santos, com o Neymar titular, grande partida, inclusive uma bela assistência, venceu o Remo por 2-0. O Atlético Mineiro goleou a Chapecoense fora de casa no placar de 4-0. O Red Bull Bragantino surpreendeu o Flamengo e venceu por 3-0. O Flamengo que teve a expulsão de Pulgar no começo do segundo tempo, mas quando o jogo já estava 2-0, o Bragantino já vinha dominando o jogo no primeiro tempo. Final de partida 3-0, poderia ser até 4-0, mas teve um gol anulado do clube de Bragança Paulista. E o Palmeiras venceu o Grêmio pelo placar de 2-1 com 2 gols de Marlon Freitas. Finalizada a 9ª rodada, nós temos a classificação Palmeiras na liderança com 22 pontos, seguido do Fluminense com 19. O Bahia vem em terceiro lugar com um jogo a menos com 17, mesma pontuação do São Paulo. Atlético Paranaense e Flamengo vem na sequência, Coritiba em sétimo, Vasco tem a 8ª colocação. O Atlético Mineiro está em 9º, Grêmio 10º colocado. O Bragantino, com a vitória para cima do Flamengo, chega à 11ª colocação. Vitória, Santos e Corinthians têm da 12ª, 13ª e 14ª colocação com 10 pontos. Botafogo e Inter em 15º e 16º com 9. E a zona de rebaixamento tem Cruzeiro e Chapecoense com 7 pontos. O Mirassol e o Remo com 6 pontos. Beleza? Falando então um pouquinho de Série B, tivemos a 2ª rodada nesta semana, com o Juventude empatando com o Novo Horizontino em 0-0, mesmo placar de Fortaleza e Cuiabá. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o América Mineiro fora de casa por 2-1,
Sport e Vila Nova ficaram no 1-1, mesmo placar de Ponte Preta e Ceará, e Criciúma e Atlético. Londrina e Goiás ficaram no 2-2, o Náutico venceu fora de casa o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1, e o Avaí venceu o CRB fora de casa por 1-0. O Operário, também fora de casa, venceu o São Bernardo por 2-1. Finalizada a segunda rodada, nós temos na liderança Botafogo de Ribeirão e Avaí, se classificando ali neste momento, depois de 2 rodadas, primeira e segunda colocação. Demais posições ali que neste momento estariam nos playoffs: Operário, Goiás, Londrina e Atlético. Zona de rebaixamento com Juventude, Fortaleza, Atlético Goianiense e América Mineiro. Quem diria? Essa zona de rebaixamento de clubes que comumente estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Campeonato Brasileiro Feminino tem rodada parcial, tem resultados parciais da rodada de número 6, onde o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2-1 fora de casa. Ferroviária e Cruzeiro empataram em 1-1, Palmeiras e Flamengo também 1-1. Fluminense venceu o Juventude por 1-0 e o Bahia venceu o América Mineiro por 3-1. Ainda há resultados por acontecer nessa rodada de número 6. Jogos são misto e internacional, Grêmio e Vitória, Botafogo e Santos, Corinthians e Bragantino. A classificação parcial tem o Palmeiras na liderança, empatado em número de pontos com o São Paulo, e na zona de rebaixamento, Vitória e América Mineiro. Beleza? Indo um pouquinho para a Europa, vamos falar de Liga dos Campeões Feminina. Teve aí nesta semana, teve a definição das quartas de final, onde o Wolfsburg, depois de vencer o Lyon por 1-0 na Alemanha, perdeu em Lyon, na França, depois do 1-0 também devolvido. Na prorrogação, o Lyon fez 3-0, então se classifica para as semifinais o time francês. O Arsenal havia vencido o Chelsea pelo placar de 3-1 no clássico inglês. Jogo da volta, o Chelsea venceu por 1-0, mas não foi o suficiente. Arsenal nas semifinais da Liga dos Campeões Feminina. Clássico espanhol, o Barcelona já havia metido uma sapatada de 6-2 para cima do Real Madrid, e no jogo da volta 6-0. Placar agregado então 12-2 pro grandíssimo time do Barcelona feminino. No outro jogo das quartas de final, o Bayern de Munique havia vencido na Inglaterra o Manchester United por 3-2, venceu também em Munique pelo placar de 2-1 e avança à semifinal. Com isso, nós já temos as semifinais definidas entre Arsenal e Lyon, Bayern de Munique e Barcelona. Os jogos acontecem dia 25 de abril e a volta 2 de maio para definir a grande final da Liga dos Campeões Feminina. Beleza? Antes de passar para o próximo bloco, só também breve notícia aí do futebol internacional. O técnico Zé Ricardo, ex-técnico de Flamengo, Vasco, Botafogo, Inter, Cruzeiro, enfim, foi anunciado como o novo técnico do Sporting Cristal do Peru. Não é a primeira passagem de um brasileiro pelo clube peruano, que já teve Thiago Nunes no comando em 2023, Paulo Autuori entre 2025 e agora 2026, e agora Zé Ricardo foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico do Sporting Cristal do Peru. Tá bom? Então essas foram as notícias aí dos resultados do Brasil e pelo mundo. Próximo bloco, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo. Até já! Do esporte, aqui a emoção é gol. Nas ondas, nas ondas, nas ondas do esporte.
Bora lá então, segundo e último bloco aqui do Nas Ondas do Esporte, nas ondas da Copa. Bora comentar então de como foi aí o cenário das repescagens, como foi a data FIFA pelo mundo, para entender como tem sido a performance ali das seleções pelo mundo em busca ali da tão desejada Copa do Mundo. Bom, nós tivemos a definição então das eliminatórias da Copa do Mundo da Europa. Então a repescagem teve ali a definição de mais 4 vagas. A Suécia venceu a Polônia pelo placar de 3-2 na Suécia, com um gol lá no finalzinho de Vitor Gyökeres, o craque ex-Sporting agora no Arsenal. Suécia volta à Copa do Mundo. A República Tcheca venceu a Dinamarca pelo placar de 3-2, na verdade foi um 2-2 definido nos pênaltis, onde a República Tcheca avança então, voltando para uma Copa do Mundo. A Turquia venceu o Kosovo fora de casa e está também de volta à Copa do Mundo, não ia desde 2002, aí qualquer misticismo, qualquer crença, acredite em todas as suas coincidências, mas desde 2002, como fomos pentacampeões, a Turquia não ia para uma Copa do Mundo, volta para a Copa do Mundo vencendo o Kosovo, e o resultado mais surpreendente desta repescagem europeia foi Bósnia, Herzegovina e Itália, onde a Bósnia eliminou a Itália nos pênaltis, depois do empate em 1-1, a Itália que teve um jogador expulso, Bastoni ainda no primeiro tempo, passou sufoco para a Bósnia, tomou o empate já na metade do segundo tempo, quase toma a virada, mas nos pênaltis não conseguiu mais uma vez ir para a Copa do Mundo. É a terceira Copa do Mundo seguida que a Itália está fora. A última classificação foi em 2014 ainda no Brasil, quando foi eliminada na fase de grupos, e eliminada que mais uma vez não consegue ir para a Copa do Mundo. Só lembrando a trajetória da Itália, em 2018 perdeu para a Suécia na repescagem, 2022 para a Macedônia do Norte e agora em 2026 para a Bósnia e Herzegovina. Que situação da seleção italiana, tetracampeã do mundo. O técnico Gattuso já foi demitido do cargo, o Buffon também, que tinha um cargo ali de dirigente na seleção, também sai. Então a Itália precisa passar por uma grande reformulação para pensar em voltar para a Copa do Mundo. Lugar este que não deveria ter saído, mas já há 3 edições que não tem sucesso. Tá bom? Outras 2 vagas definidas vieram da repescagem mundial, onde o Congo venceu a Jamaica na prorrogação pelo placar de 1-0, República Democrática do Congo de volta à Copa do Mundo, onde só tinha ido há mais de 30 anos, ainda como Zaire, e o Iraque, voltando também à Copa do Mundo, venceu a Bolívia pelo placar de 2-1. Foi um jogo bem interessante, mas o Iraque passa para a Copa do Mundo, tá bom? Com isso, nós temos os grupos definidos. Então, vamos repassar aí quais são as 48 seleções e quais os grupos. Bora lá. O grupo A tem México, República Tcheca, África do Sul e Coreia do Sul. Grupo B, Canadá, Suíça, Bósnia e Herzegovina e Catar. Grupo C, Brasil, Escócia, Haiti e Marrocos. Grupo D, Estados Unidos, Turquia, Paraguai e Austrália. Grupo E, Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao. Grupo F, Holanda, Suécia, Japão e Tunísia. Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Grupo H, Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita. Grupo I, França, Noruega, Senegal e Iraque. Grupo J, Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia. Grupo K, Portugal, Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão. Grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Estas então as 48 seleções que a partir do dia 11 de junho vão disputar nos Estados Unidos, México e Canadá
quem vai ser o campeão do mundo do ano de 2026. Tá bom? Ainda falando um pouquinho de seleções e de Copa do Mundo, nós tivemos data FIFA. Data FIFA, como vocês sabem, é aquela data onde tem as convocações de todas as seleções, independente de estar disputando o campeonato ou não. Tem muito amistoso. E a gente já tinha comentado aqui de Brasil e França, onde a França venceu o Brasil pelo placar de 2-1. Mas tivemos muitos outros jogos. Então, vamos lá, vamos passar um panorama geral aqui dos jogos que seleções envolvidas na Copa do Mundo disputaram. A Croácia venceu a Colômbia pelo placar de 2-1. A Nigéria venceu o Irã por 2-1. Nigéria que não vai para a Copa, mas o Irã vai e foi derrotado por 2-1. A Áustria goleou Gana por 5-1. Gana esta que teve a demissão do seu técnico Otto Addo. Há menos de 3 meses para a Copa do Mundo, o técnico ele foi demitido. E Gana agora está sem técnico. Crise na seleção de Gana, que vai ter Inglaterra, Croácia e Panamá no grupo bem difícil. Seguindo aqui então com os amistosos, a África do Sul empatou com o Panamá em 1-1, Jordânia empatou com a Costa Rica por 2-2, a Arábia Saudita foi goleada pelo Egito por 4-0, a Grécia perdeu para o Paraguai por 1-0, a Argélia goleou a Guatemala por 7-0, a Alemanha fez um jogaço contra a Suíça venceu por 4-3. A Holanda venceu a Noruega por 2-1. A Inglaterra empatou com o Uruguai em 1-1. Espanha venceu bem a Sérvia por 3-0. Marrocos empatou com o Equador em 1-1. E a Argentina, numa data FIFA bem aleatória, venceu a Mauritânia pelo placar de 2-1. Esses foram os primeiros jogos ali da data FIFA. Aí tivemos uma breve parada e outros jogos. Senegal venceu o Peru por 2-0. O Japão, em excelente fase, venceu a Escócia por 1-0. A Bélgica goleou os Estados Unidos por 5-2. México e Portugal ficaram no 0-0. Aí tivemos já de novo a França venceu a Colômbia por 3-1. Tivemos a Alemanha vencendo Gana por 2-1. Nós tivemos também o Irã goleando a Costa Rica por 5-0. Nós tivemos a Arábia Saudita perdendo de novo, agora para a Sérvia, que nem para a Copa vai, perdeu por 2-1. Noruega e Suíça ficaram no 0-0. Jordânia empatou com a Nigéria por 2-2. O Haiti, do grupo do Brasil, ficou no 1-1. África do Sul e Panamá jogaram de novo, repetiram o jogo, agora deu vitória do Panamá por 2-1. O Marrocos venceu o Paraguai por 2-1. Costa do Marfim venceu a Escócia, do grupo do Brasil, por 1-0. Argélia e Uruguai ficaram no 0-0. Holanda e Equador no 1-1. O Japão venceu a Inglaterra por 1-0. Esse jogo aqui foi bem interessante porque a gente não dá muito valor ao Japão. Naturalmente a gente fala, mas é o Japão, mas não tem tanta tradição. Meus amigos, o Japão ele vem de uma sequência de em 40 jogos perdeu 5. E nesses 40 jogos venceu Inglaterra, venceu Brasil, venceu Alemanha, venceu Holanda. Então o Japão está batendo de frente com potências da América do Sul e da Europa. Então, olho no Japão. A minha aposta aí é que o Japão faça uma excelente Copa do Mundo. E eu acho que, de fato, isso vai acontecer. Tá bom? Para fechar aqui os últimos jogos da data FIFA, a Áustria venceu a Coreia do Sul por 1-0. O Senegal venceu a Gâmbia por 3-1. A Espanha empatou com o Egito em 0-0. Portugal venceu os Estados Unidos por 2-0. O Canadá empatou com a Tunísia 0-0. A Argentina, em mais um jogo aleatório, venceu Zâmbia por 5-0. México e Bélgica ficaram no 1-1. E para fechar, aquele resultado que deu a confiança de volta para o torcedor brasileiro, o Brasil venceu a Croácia por 3-1. Gols de Danilo, meia do Botafogo, grande partida, Igor Thiago de pênalti e Gabriel Martinelli.
Só que o destaque desse jogo vai ficar para Endrick. Ele entrou aos 76 minutos, sofreu um pênalti e deu uma assistência. Simplesmente isso. Endrick precisa estar na Copa do Mundo. Precisa estar na convocação, mesmo que seja para alguns minutos, mesmo que seja para algum tempo. Quando a coisa apertar, ele não sente a camisa, ele precisa estar na Copa do Mundo. Então fica aí meu recado, mas nós gostaríamos muito, e acho que não só eu, mas muitos brasileiros, depois de ver essa partida contra a Croácia e já ver o que o Endrick está atuando agora no Lyon, emprestado pelo Real Madrid, que ele precisa estar na convocação da Copa do Mundo. Tá bom? Para fechar, nós tivemos aí uma baita campanha da Lego, a empresa ali dos blocos de montar, que alguns consideram brinquedo, outros consideram hobby, outros consideram colecionismo, enfim. Mas a empresa Lego fez uma grande campanha publicitária ali, anunciando a edição do Lego Editions da Taça da Copa do Mundo em tamanho real, já disponível no Brasil, aí com pré-venda, foi realizada agora para 1º de abril. Uma campanha que envolveu Messi, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior e Mbappé. Simplesmente 4 dos maiores jogadores do mundo na atualidade. Tem uma campanha aí bem legal no Instagram da Lego, vale dar uma conferida. No momento dessa gravação já estava atingindo 13 milhões de curtidas essa propaganda que anuncia o lançamento da Taça da Copa do Mundo em Lego e de sets também da Lego de cada um dos craques que fazem parte dessa campanha publicitária. Vale a pena conferir, tá bom? Esse foi o Nas Ondas do Esporte desta sexta-feira. Agradeço muito vocês aí por acompanhar, pela audiência. Lembrando, se você quer fazer o Nas Ondas do Esporte com a gente, é fácil. Se quiser também participar dos demais programas do Nas Ondas de Sampa também, é só mandar um WhatsApp para 11 9 17 04 8982 ou enviar um e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Vai ser um prazer conversar com você e poder trocar uma ideia, fazer negócio, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê no próximo Nas Ondas do Esporte. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.